Atos que esses são objeto de uma reflexão um pouquinho mais aprofundada na segunda parte da palestra, porque são aqueles que devem apresentar as condições de elegibilidade e não podem estar incursos nas inelegibilidades, né, para que possam concorrer nas eleições. Esses são aqueles que devem apresentar a ficha limpa, né, e que, segundo o tema da palestra, não podem ostentar uma condenação por improbidade administrativa, conforme a gente vai ver. A propaganda política também é um tema tratado no direito eleitoral. A propaganda política que se divide em propaganda partidária, que é a propaganda que é feita em defesa das bandeiras do partido, fora do processo eleitoral, né, fora daquela fase em que as candidaturas estão sendo apresentadas, e a propaganda eleitoral propriamente dita, que é aquela feita no curso das eleições, ou com vistas às eleições. Então, a propaganda política, ela tem duas subdivisões, que seriam a propaganda partidária e a propaganda eleitoral. Também objeto de estudo, né? Tudo isso é parte do direito eleitoral. O financiamento da atividade política é outro tema importantíssimo e delicadíssimo no Brasil, né? É fonte maior de toda a corrupção, não só no processo eleitoral, como também no exercício do poder, conforme a gente está vendo. A maior parte do dinheiro desviado, né, dos cofres públicos ou arrecadado através de propina, etc., serve para quê? Né? Não é só para o deleite pessoal de políticos corruptos, mas principalmente para que eles possam se manter no poder, para que possam fazer campanhas mais ricas, campanhas mais sedutoras e assim se manter no poder, né? Então, o financiamento da atividade política é algo que tem que ser visto com muito cuidado. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento por pessoas jurídicas, algo que estava previsto na lei como transitório, né? E esse transitório se transformou em definitivo. Desculpa, eu estou com calor aqui. E a possibilidade do financiamento por pessoas jurídicas foi se perpetuando e a questão acabou sendo resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, que proibiu, né? Concordemos ou não com a medida, foi algo que acabou sendo depois adotado pela própria lei eleitoral. Hoje a lei eleitoral proíbe a doação de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Não se sabe ainda qual vai ser o resultado disso, né? Se as empresas elas vão ficar felizes com isso, não precisar doar dinheiro para as campanhas eleitorais, e se os candidatos vão ficar conformados com a doação só por pessoas físicas, com uma campanha mais franciscana, com menos gastos, ou se essa decisão, depois transformada em lei, vai estimular o Caixa 2, o Caixa 3, Caixa 4, etc., né? Aí nós vamos ter que observar. A fiscalização vai ter que ser muito mais intensa, porque a tentação é muito grande. A competição é muito acirrada, né? E quando um candidato vê que o outro está gastando mais do que ele vai buscar dinheiro, vai buscar financiamento de alguma forma, né? E aí acaba acontecendo o famoso Caixa 2. Então precisa ser objeto de muita atenção essa questão do financiamento da atividade política. E as questões do abuso de poder, né? Abuso de poder político, abuso do poder econômico, também são temas importantíssimos do direito eleitoral. As condutas vedadas a agentes públicos, né? Captação ilícita do sufrágio, compra de votos, que hoje
já há uns anos, né, ela enseja a cassação do registro da candidatura ou depois do diploma do candidato que compre votos, né? Essa foi uma lei de iniciativa popular importante que acabou gerando bons resultados, assim como a lei da ficha limpa também foi de iniciativa popular, né? Então essa captação ilícita do sufrágio também é objeto de regulamentação pelo direito eleitoral. Nós temos no direito eleitoral também os processos judiciais eleitorais. Eu digo judiciais para diferenciar do que se chama de processo eleitoral, que são aqueles atos que são deflagrados a partir de um ano antes das eleições, conforme o calendário eleitoral, que vão acontecendo, né? As convenções partidárias, escolha de candidatos, registro de candidatura, campanha eleitoral, votação, apuração, etc. Isso é o chamado processo eleitoral, né? E nós temos os processos judiciais eleitorais, que são aqueles conflitos, aquelas lides que são levadas ao Poder Judiciário. E aí é que entra, né, o papel dos advogados, o papel do Ministério Público, o papel da Justiça Eleitoral também, para julgar esses processos. Impugnação de mandato eletivo, né, a impugnação das candidaturas, representações por abuso, por propaganda irregular, etc. Tudo isso acaba chegando na Justiça Eleitoral através de processos judiciais eleitorais. E por fim, desculpem se eu me estendi muito nessa parte introdutória, né, que eu queria dar um panorama do direito eleitoral, nós temos os crimes e o processo penal eleitoral. O Código Eleitoral e algumas outras leis eleitorais, elas estabelecem alguns atos que são considerados mais graves, portanto, apenados como crimes. E aí vem a investigação, né, pela polícia, que é a cargo da Polícia Federal, porque se trata de crimes de natureza federal, mas que acabam depois tramitando na Justiça Eleitoral através do processo penal eleitoral. Bem, num panorama bem superficial e rápido, nós temos o direito eleitoral abrangendo todas essas questões. Essa seria a primeira parte da minha exposição. Agora eu passo, então, para essa segunda parte, que trata da improbidade administrativa e a lei da ficha limpa. Eu esqueci de falar no começo, quem quiser fazer alguma pergunta, interromper, discordar, né? Fiquem à vontade. Eu não quero fazer uma conferência, eu quero fazer uma conversa informal, né? Sem querer também ser um tom professoral, nada disso, né? Nós estamos todos aqui para estudar o direito eleitoral, que é um tema complexo, é um tema que é pouco estudado, né? Então, por isso, traz dificuldades para muita gente, né? Para todos nós. Bem, nós temos aqui, então, nessa segunda parte, a questão da improbidade administrativa e a lei da ficha limpa. Isso tem a ver com a candidatura, que é o direito de todo cidadão se apresentar como candidato à votação popular, à eleição, né, pelo sufrágio popular. O direito de candidatura, ele tem a sua origem em Roma, porque, diferentemente da democracia grega, em que as questões eram debatidas publicamente, em praça pública, por todos os cidadãos, e as decisões eram tomadas ali, diretamente, então era uma democracia direta. Em Roma, havia a possibilidade da eleição para alguns cargos públicos importantes. Então, aquele que queria, se propunha a exercer um cargo político, um cargo eletivo, ele se apresentava
aos eleitores, se apresentava à população com uma toga cândida. Então, era a roupa que significava que aquele cidadão de Roma pretendia ser votado, ser eleito para um cargo público. A toga cândida, né, era uma toga de cor branca que significava, então, naquele tempo, a pureza da vida, das intenções daquele cidadão. O que isso significa? Significa que o candidato, né, ele deve ter um passado limpo, né? Ele deve ter, portanto, o que se chama hoje, né, popularmente, de ficha limpa. Aí vem, é daí que vem o termo candidatura. Então, ele tem que ser cândido, ele tem que ser limpo, honesto, e para isso ele não pode ter, portanto, uma condenação por um ato que seja desonroso, né? Então, no caso aqui da improbidade administrativa, que é o nosso tema, nós temos então a exigência de que aquele candidato ele não seja, não ostente uma condenação por ato de improbidade administrativa. E o que é a improbidade administrativa? Interessante que eu acabei selecionando aqui para trazer a definição de improbidade, a definição que é feita por um autor mineiro chamado José Jairo Gomes. É um autor muito bom, ele tem um livro excelente de direito eleitoral. Se me perguntasse, né, me pedisse a indicação de um livro de direito eleitoral, eu indicaria este, se chama Direito Eleitoral, de José Jairo Gomes, editora Atlas. Não estou ganhando nada por fazer o jabaculê, né? Até paguei pelo livro, né? Comprei. Então, mas eu indico porque é um livro muito bem escrito, completo. E o José Jairo Gomes, ele tem uma obra também de improbidade administrativa. Isso que eu achei interessante. Eu fiz questão de citar a definição dele de improbidade administrativa, porque ele é não só um especialista em direito eleitoral, como também em improbidade administrativa. Pois bem, diz o José Jairo Gomes que improbidade administrativa é a ação desvestida de honestidade, ação desonesta, desvestida de boa-fé e de lealdade para com o ente estatal. Aqui usando o termo Estado, né, estatal, para todos os níveis da administração pública. Portanto, essa ação desvestida de honestidade, de boa-fé e de lealdade para com o ente estatal, compreendendo os atos que, praticados por agente público, ferem a moralidade administrativa. Bom, isso então é a improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela já era objeto de uma lei que acabou não sendo utilizada, chamada Lei de Lac-Pinto, né? Mas na Constituição de 1988, ela foi lembrada, né? E foi então prevista no artigo 37, parágrafo 4º, como algo passível de punição com suspensão dos direitos políticos, devolução aos cofres públicos do que foi desviado, do que foi apropriado, e outras penalidades que esse artigo 37, parágrafo 4º coloca, né? E a partir desse artigo da Constituição de 88, veio então a Lei 8.429 de 1992, coincidentemente assinada, promulgada por um presidente da República chamado Fernando Collor de Mello, né? Fernando Afonso Collor de Mello, que acabou depois sofrendo impeachment exatamente por cometer improbidade administrativa, né? Ironias da história. Mas essa lei, a Lei 8.429 de 1992, ela regulamentou o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, dizendo o que é improbidade administrativa, né? Os atos que configuram improbidade administrativa e as penalidades
aplicáveis. Dentre essas penalidades aplicáveis ao agente público ou o seu comparsa na iniciativa privada que cometa improbidade administrativa, dentre essas penalidades está a suspensão dos direitos políticos. A Constituição veda a cassação dos direitos políticos, né? Os direitos políticos eles são suspensos até durar o prazo estabelecido na penalidade de improbidade administrativa. Existe um processo por improbidade administrativa, que é um processo que corre na justiça comum, de competência, portanto, do ente estadual ou federal, da justiça federal ou estadual, conforme o ente que foi atingido, e que pode ser ajuizado pelo Ministério Público ou pela própria administração pública, quando isso é feito, né? Porque é raro que a própria administração pública processe seus agentes por improbidade, sempre acaba sobrando para o próprio Ministério Público, né? Mas esse processo, quando há condenação, ele pode levar à aplicação de várias penalidades, né? Perda da função pública, multa, devolução do que foi apropriado, né? Indenização e aí a nossa suspensão dos direitos políticos. Nesse caso, o condenado por improbidade administrativa, ele fica então inelegível por um prazo que é determinado na sentença, né? E que pode ser acrescido de acordo com o ato que foi cometido por mais alguns anos, conforme a lei complementar 64/90, que foi modificada pela lei Ficha Limpa, né? Então, nós temos que a condenação por improbidade administrativa, ela gera, então, quando isso for determinado na sentença, tem que estar expresso na sentença que o agente público condenado por improbidade, ele está tendo ali seus direitos políticos suspensos, né? E gera então a inelegibilidade, que é prevista no artigo 15, inciso 5 da Constituição Federal, né? O artigo 15, ele diz que a condenação por improbidade administrativa gera a suspensão dos direitos políticos, portanto, o condenado ele se torna inelegível, né? Bem, mas nós temos também, e aí entra a modificação que foi colocada pela lei da Ficha Limpa, a condenação por improbidade administrativa em outros dois casos, né? Primeiro, contas rejeitadas por decisão irrecorrível, né, do órgão que fiscaliza as contas, ou seja, o Tribunal de Contas, né, quando se reconhece a prática de ato doloso de improbidade. Então, essa decisão do Tribunal de Contas, ela não tendo sido suspensa ou anulada pela Justiça, está sujeita a isso, né, sendo irrecorrível, e tendo reconhecido a prática de improbidade administrativa dolosa, ela também gera a inelegibilidade. Foi um acréscimo feito pela lei da Ficha Limpa, né? Como foi dito, a lei complementar 64 de 1990, ela estabelece casos de inelegibilidade além daqueles previstos na Constituição. Então, afora a condenação por improbidade administrativa prevista na Constituição, nós temos também as contas rejeitadas, quando se reconhece a prática da improbidade. A conta pode ser rejeitada por outros motivos, né? Por erro, omissão e tal. Mas quando se reconhece a prática de improbidade, incide então a suspensão dos direitos políticos. E também, né, a condenação por improbidade administrativa por órgão judicial colegiado. Esse acréscimo da lei Ficha Limpa,
ele veio para evitar aqueles recursos infindáveis que são possíveis no nosso sistema processual, que vão adiando a execução de uma condenação, né? Então, o Brasil tem uma instância, que é a instância local, depois tem a possibilidade de recurso para um tribunal, mas não para por aí, porque depois tem o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, tem o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e no meio desses recursos tem outros recursos, embargos e etc. E muitas vezes as condenações elas nunca transitavam em julgado, né? Que segundo, não sei se todos aqui têm a formação jurídica, né? A decisão que transita em julgado é aquela da qual não cabe mais nenhum recurso. Era uma coisa assim, ainda, né, no Brasil, algo muito difícil, principalmente para quem pode pagar bons advogados que acabam descobrindo brechas e conseguindo mais e mais recursos contra as decisões. Então, aquela decisão que condenou um agente por improbidade, um agente público por improbidade, ela dificilmente transita em julgado. Vejamos, por exemplo, né, não quero ofender ninguém aqui, se tiver alguém aqui que gosta dele, né, é só um exemplo, nada contra, mas Paulo Maluf, né, até pouco tempo atrás, não sei se ainda hoje, ele se orgulhava de nunca ter tido uma condenação transitada em julgado, né? É um dos políticos com mais processos, né, mais processados no Brasil, né? E se orgulha talvez ainda, de nunca ter tido uma condenação transitada em julgado. Ou seja, então ele estava com a ficha limpa até ontem, né? Bem, a lei da ficha limpa ela veio para evitar essa postergação da condenação, dizendo que uma condenação por órgão colegiado da justiça já serviria para a suspensão dos direitos políticos, no sentido de gerar a inelegibilidade. Bom, aí muita gente falou assim, bom, está ferindo o princípio da presunção da inocência, porque está considerando alguém culpado sem ter acabado o processo, sem ter transitado e julgado a condenação. Não, não é isso, né? Ninguém está dizendo que o sujeito é culpado, só está dizendo que a partir do momento que ele tem uma condenação confirmada por um tribunal, por um órgão colegiado, ele já não tem mais uma condição de elegibilidade. Ninguém está dizendo que ele é culpado, simplesmente ele não pode ser candidato naquela eleição porque ele tem uma condenação confirmada por um órgão colegiado, né? Então é uma falta de condição de elegibilidade como qualquer outra. Por exemplo, alguém que é casado ou casada com o prefeito do município. Essa pessoa não pode se candidatar. Ela não fez nada de mal para ninguém, né? Em tese, apenas é cônjuge, portanto, não pode se candidatar na circunscrição do município. A condenação confirmada por um órgão colegiado do tribunal por improbidade administrativa, ela incide da mesma forma. Por isso é que ela não fere o princípio da presunção da inocência, né? Então, esse foi o acréscimo mais importante aqui no caso da lei da ficha limpa, porque a condenação pelo Tribunal de Contas, ela, com esse reconhecimento de ato doloso de improbidade administrativa, é um tanto quanto rara, mas a condenação por improbidade confirmada por um tribunal, mediante um recurso de apelação, ela é mais comum e tem afastado muitos candidatos das eleições. Duas questões aqui interessantes que devem ser levantadas a respeito do assunto, né, são, primeiro, a suspensão dos direitos políticos, ela deve constar expressamente da decisão. Então não basta a condenação por improbidade administrativa. A suspensão dos direitos políticos, ela deve ser uma pena aplicada
na condenação por improbidade administrativa. Então, isso já aconteceu, né, algumas vezes, de o candidato ser impugnado por ter sido condenado por improbidade, mas depois essa impugnação ela foi julgada improcedente porque não havia a pena de suspensão dos direitos políticos, não constava expressamente da decisão. E uma outra questão importante é que essa condenação por ato de improbidade, segundo a lei, ela deve ser por lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Por quê? Existe a improbidade que ela é apenas fruto do descumprimento de um princípio da administração pública, né? Aqueles princípios que são previstos na Constituição, né? Impessoalidade, moralidade, né? O descumprimento desses princípios em si não gera necessariamente a lesão ao patrimônio público, nem o enriquecimento ilícito do agente público. Por exemplo, ferir o princípio da impessoalidade, o nepotismo.